E Surã e Mole emocionou o mundo. Numa época de plena expansão do espiritismo, o filme Ghost, Do Outro Lado da Vida, rompe a barreira que separa a vida da morte, num roteiro ousado e surpreendente. Mesmo depois de morrer, unidos pelo amor, Sam continua ao lado da namorada, mas sofre porque Molly não pode vê-lo. I've always loved you. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Bem longe do set de filmagens de Hollywood, uma família paraense garante viver história semelhante à do filme. Em 1990, mesmo ano em que Ghost apareceu nas telas brasileiras, aqui em Belém, o rapaz foi vítima de anemia hemolítica, uma doença grave que o levou à morte. Era o início do mistério. Quadra 11 do maior cemitério de Belém, o Santa Isabel. Cláudio Ronaldo tinha 29 anos quando foi enterrado aqui. A família custou a se recuperar do choque. Cláudio era um rapaz de muitos amigos e orgulho dos pais. O advogado Donato Cardoso e a mulher Dirce viraram frequentadores assíduos do cemitério. E foi aqui que eles receberam o primeiro sinal de que Cláudio continuava muito perto. Na alameda principal do cemitério fica o fotógrafo, que geralmente eles fazem essas molduras para sepultura. E o Cláudio tinha mais ou menos 2 meses de falecido, e eu falei com eles para fazer a foto. E ele seria mandada para São Paulo, como foi. Na outra semana, no outro domingo, eu trouxe. E quando o rapaz pegou a foto, esse rapaz deve ter uns 16, tinha na época uns 16 anos, ele então disse que já conhecia aquele rapaz da foto, que via aquele rapaz da foto entrar comigo no cemitério quando eu vinha sempre com a minha mulher. E eu, que parece, até com a mão no meu ombro. E é justamente como ele andava comigo na rua, porque ele estava praticamente cego e a gente tinha que andar com ele assim. Da avó de Cláudio, se movimentando lá atrás. O que está passando? Eu lembro muito dele. Aquilo fica na gente, né? A senhora acredita que esse homem que aparece aí é o seu filho? Pelo dele que tinha, assim. E o jeito dele andar, assim, como ele andava ultimamente, né? Medo de pisar no chão porque ele não enxergava, né? O primeiro homem de camisa mais escura seria Cláudio. E o segundo, de branco, a família acha que é um anjo da guarda. Como as imagens foram feitas por equipamento amador para tentar desvendar o mistério, recorremos à tecnologia mais sofisticada. Com a ajuda do Windows 95, última geração de computadores, o técnico analisa a fita várias vezes. 2 detalhes chamam a atenção. Primeiro, os 2 homens cruzam a igreja e as pessoas próximas não olham sequer para o lado, como o mais impressionante. Olha, ele vem sozinho, entendeu? Aí de repente, olha, até a metade da igreja, ele vem sozinho, de repente aparece uma pessoa de óculos que não tem, então não tem explicação de onde é que aparece essa pessoa. Dá para impressionar? Dá, realmente dá. Já tinha visto alguma coisa parecida? Ainda não. Explicar a cena que correu o mundo. Quando viu esta imagem, a mãe de um garoto que havia morrido reconheceu o filho. A imagem frisada é clara. Aqui está o garoto que não fazia parte do elenco e morrido. Mas se o menino do filme... Por que ele escolheu justamente a ser? Não há explicação coerente. No caso de Cláudio Ronaldo, a família arrisca ter aparecido durante a missa nesta igreja o corpo dele antes de ser enterrado. O aparecimento do Cláudio é uma prova. O espírito dele estaria reinfundido num corpo qualquer. Existe a ressurreição que Jesus Cristo diz que vem no fim dos tempos. Mas como a pessoa se desprende o espírito ao morrer, ela pode aparecer
como ele apareceu. E depois ele não aparece numa sessão espírita, ele aparece numa missa católica e numa missa de ação de graças. Isso vem desmistificar, inclusive, muita coisa que se prega sobre espiritismo. O presidente da União Espírita Paraense também viu as imagens da missa. Nenhuma surpresa. Ele diz que não é o primeiro caso e, com base nos ensinamentos espíritas, garante que a barreira entre a vida e a morte pode ser muito estreita. A morte do corpo físico, que leva realmente ao desprendimento do espírito, que é o ser imortal, não lhe retira nenhum dos sentimentos, nenhum dos conhecimentos, nenhum das ideias. Vamos olhar o aspecto afetivo, porque ele se tratava de uma festa comemorativa, não era um aniversário, se não me engano, da avó. E nada mais natural que viesse compartilhar daquele momento de alegria. É um ser que vibra, que ama, que pensa. Então se sentiu atraído naturalmente. Não há vida após a morte, rebate o pastor evangélico que também assistiu à fita. O pastor é categórico. Baseado na Bíblia, ele explica que o homem da igreja pode ter o rosto de Cláudio, como afirma a família, mas a alma seria de outro. Paulo escreve à igreja primitiva, dizendo numa das suas cartas que devemos ter cuidado com Lúcifer, o diabo, Satanás, que é o inimigo das almas dos que servem a Deus, porque ele se transforma e pode se transformar em anjo de luz. Então, manifestações de pessoas que já morreram na terra, nós poderemos também conotar como uma manifestação demoníaca, porque Satanás, ele tem o condão de se transformar em até anjo de luz. Entre o espírita e o evangélico surge o padre Jaime Pereira, que estuda há mais de 20 anos casos como o de Cláudio Ronaldo. O padre é cauteloso. Ele analisou as imagens várias vezes e usa a parapsicologia para tentar explicar a cena. Existe um fenômeno chamado fotogênese. Com a força da mente, uma pessoa pode criar imagens em filmes. É o que deve ter acontecido, inclusive, nesta foto de um batismo evangélico. Ninguém sabe de onde saiu a figura que aparece no meio. Os evangélicos afirmam que se trata de um anjo que veio anotar os nomes dos batizados no livro da vida. O padre contesta a versão e diz que muitas vezes o sobrenatural pode ser explicado naturalmente, como na história de Cláudio. Nesse caso, teria uma pessoa pensando muito no Cláudio, seria por aí? Alguém dotado. O menino